Fragmentos e alguns tons de Angola. Este é o nome da exposição de Celestino Bastos, que com fotografias trazem a história, cores e visibilidade para a cultura africana na Flipossos 2025. Essa exposição chama-se Fragmentos e alguns tons de Angola. São fotografias feitas em Angola em finais de 2023, início de 2024, quando eu decidi fazer uma viagem por Angola. Viajei às 18 províncias, né, que aqui no Brasil chamam de Estado. Viajei às 18 províncias e o desafio era fotografar os diversos contrastes. Então comecei pelo norte, onde é uma zona densa, né, que tem florestas densas, depois desci para as savanas e fui para o deserto. O desafio era tentar trazer tudo isso num conjunto de fotografias, né, e que resultou nessa exposição, que é Fragmentos e alguns tons de Angola. E é mesmo Fragmentos exatamente por causa disso, porque conta os bocados que constituem Angola, né? São pequenas fotografias que constituem um todo, que constituem Angola. Essa exposição está aqui exposta a convite da Flipossos. Entretanto, recebi um convite com o apoio da Fundação Gulbenkian em Portugal e decidi vir cá expor as fotografias, inclusive até vou ter uma mesa também de uma conversa para poder falar um pouco sobre a influência da cultura banto, tudo isso por via da fotografia e como é que a imagem que as pessoas no Brasil principalmente têm em relação a Angola e em relação aos países de língua oficial portuguesa na África. Então, tudo isso vai girar em torno da fotografia. Através de cliques em diversas perspectivas, o objetivo é que o público veja e ouça um povo que, por vezes, passa desapercebido. Eu costumo dizer que essa exposição ela acaba por ser também um manifesto político, à medida em que eu acho que nós hoje o mundo vivemos tempos muito difíceis, muito complicados, onde nós deixamos de olhar para as coisas que realmente interessam. Então, quando eu me propus, naquela altura, a andar pelo país, a conhecer o meu próprio país, eu me propus a dar valor às coisas mais importantes daquele país. Isso é uma forma de contar histórias. E eu acho que as histórias estão a morrer. E é onde eu queria chegar. Eu acho que cada vez menos o mundo dá menos importância às histórias, principalmente às histórias orais, né? Então, essa exposição ela acaba por ser esse reforçar das histórias orais, dizer que existem pessoas, existem vozes que são silenciadas, pessoas que não têm a oportunidade de falar e de trazerem e discutirem, né? Os espaços geralmente são fechados para essas pessoas e eu acho que é isso, acho que no fundo é uma forma de dizer para as pessoas que existem outras pessoas que poderiam ter voz, que poderiam ter oportunidades, que devem falar e que principalmente devem ser ouvidas. Mesmo com um olhar sensível para a sociedade, Celestino se formou em outra especialização. Mas mesmo assim, a fotografia o conquistou. Falar da fotografia, eu acho que isso é falar um pouquinho da minha infância, né? A fotografia, eu lembro-me que o meu pai ofertou uma máquina aos 9 anos, era uma prenda que eu tinha recebido, e desde então eu continuei a fotografar. Não foi o que eu escolhi para a faculdade, nem como área de formação, nem de atuação, fui estudar ciências, mas sempre a fazer fotografia. Há uns 4 ou 5 anos decidi me assumir como fotógrafo, fazer fotografia, andar um pouco pelo mundo e apresentar o trabalho que eu faço, e é isso que eu tenho feito, mostrar um pouco da minha arte e um pouco também da Angola, né? Então, todos os meus trabalhos ligados à fotografia são sempre trabalhos ligados à Angola, de alguma forma. Então, eu acho que é isso. A exposição segue até o último dia do Flipossos. E além dela, no dia 3 de maio haverá uma palestra sobre a cultura banto, com a participação de Celestino. No dia 3, teremos um debate que vamos falar sobre a fotografia e essa conexão da cultura banto no Brasil, a influência da cultura banto no Brasil por via das imagens. E nesse debate também vamos falar sobre isso e será interessante. Mariane Davi para o Plantão 47.